Sejam bem-vindos ao 26º episódio do Supremo Cast. Chiquinho Menezes. Tudo bem, meu camarada? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Hoje eu estou aqui do lado de um ex-parceiro de balada, Bruno. Quê? Sim, sim. Carol, balada. Estou chocado. O Isso- Chiquinho já frequentou baladas. Isso você, Mas era o quê? por essa, Baladas você não românticas? esperava. Como é que era Não, o tipo de não era balada que você exatamente. frequentava? Já fiquei curioso. Ele tô curiosa. pode contar. Daqui a pouco ele vai contar pra gente. Exatamente, porque minha fama de bonzinho Hoje vai cair por terra? Não, se esfacelaria se eu dissesse. Aí ele pode falar, fica aquela coisa meio misteriosa. Será que era isso Não, mesmo? daqui a pouco a gente vai descobrir isso. Carol, tudo jóia? Como é que você tá? Tudo bem? Tô ótima. E eu tenho lugar de fala, mais uma vez. Pô, você tem lugar de fala hoje, Carol? Hoje eu aí, tenho ó. lugar de fala. Porque você é uma jovem advogada Isso com a mesmo. sua OAB e hoje o tema é sobre publicidade na advocacia. A gente já feito vários programas focados no concurseiro e a gente sabe que o Supremo também tem um público muito grande na advocacia. Vários ex-alunos do Supremo, especialmente aqueles que estudaram para o exame da ordem conosco, hoje estão aí no desafio de se lançar na carreira de advogado e este tema, e eu diria não só na advocacia, mas como outras áreas de profissionais liberais, é um tema muito debatido. Os conselhos de classe, no caso da advocacia OAB, tem uma posição que nós vamos saber qual é. Essa posição pode ser mudada ou não. Então nós vamos debater bastante. É um episódio muito importante para você que já advoga ou pretende advogar. Não é isso, Carol? É isso mesmo, Bruno. Esse assunto é de extrema importância, foi muito pedido, inclusive, pelos ouvintes do Supremo Cast. E por que é importante a gente falar sobre a publicidade na advocacia? Porque é um tema que gera muitos questionamentos, tanto em quem já advoga, quanto em quem está estudando, quem pretende montar o seu escritório. Porque hoje, principalmente com a utilização em maior escala das redes sociais, todo mundo fica um pouco sem saber o que pode fazer no Instagram, por exemplo, ou no YouTube. Então é muito importante falar sobre isso, justamente para que o ouvinte que atua aí nessa área consiga exercer a profissão de forma mais segura e mais tranquila. Saber como realizar esse chamado marketing jurídico, né? Isso mesmo. E para isso, Chico, nós trouxemos... Apresente seu amigo e eu apresento o meu amigo. A gente trouxe aqui dois amigos, então você apresenta o seu parceiro de balada, depois eu apresento o nosso segundo Meu convidado. ex-parceiro de balada tem quanto? 11 ex-parceiro ainda anos. bem. Tem 11 anos. Mas vocês eram crianças, então. Quem dera, quem Vocês dera, né? iam na matinê juntos. Nosso cabelo branco não deixa de... Não deixa, Sub-17. que Eu, isso proceda. eu mais do que você, porque a paternidade me causou um certo embranquecimento. Você Mas- não dorme por causa de um certo choro. Eu não durmo Exato. por causa da advocacia. Então a gente tá junto, né? Tá As madrugadas são nossas amigas, então não se preocupe com isso. Pois eu estou aqui do lado de Rafael Moura, um advogado criminalista, um dos melhores de Minas Gerais, professor de ética aqui no Supremo, que leciona para as turmas de OAB e meu grande amigo de infância. De infância? Não de infância. E aí, Rafa, Podemos dizer, desde cedo. podemos dizer infância pós-faculdade, né? Exatamente. vocês demoraram a amadurecer, Exato. entendi. De Exatamente. juventude, entendeu? Isso Homens. mesmo. Seja Olha- bem-vindo, olha Rafa, quem grande Muito amigo obrigado. nosso. Fiquei muito feliz com o convite. Concordo que, por mais que eu seja integrante da podosfera, fui integrado, sim, em decorrência do Mais Supremo um, Mais também. Um que Mais perde um, sua mais virgindade um. com o Supremo Cast. E aprendi a gostar. Hoje, no final, eu vou indicar os meus, que eu Boa. curto também Olha, escutar. muito bom. E realmente vinha essa dúvida. Poxa, sempre priorizando o concurseiro, foi muito, muito legal. Realmente agora dá uma atenção à advocacia, é um tema extremamente relevante, que está em discussão, está em voga. Então tenho certeza que o pessoal vai gostar de discutir isso hoje. E o Rafa, como o Chico disse, foi meu ex-aluno também, né, Rafa? Alguns anos atrás, né? O Rafa, eu vi ele começar na advocacia, ele começou lá sendo monitor de penal na segunda fase, na época do pretório, da OAB, e ali ele começou já a aprender a fazer as peças e dali começou a decolar, e hoje, como o Chico muito bem destacou, já indiquei pessoas, né, para o Rafa. Tive essa sorte. E todas as pessoas que eu pude indicar para o Rafa tiveram problemas com a justiça criminal, foram super bem atendidas. Parabéns, cara. Eu vejo a sua carreira como seu amigo, como seu parceiro, o tanto que você tem crescido e evoluído, e por que não ficado rico, né, Chico? Na advocacia. Mas aquela riqueza, Exatamente. justificada. O cara trabalhou, claro, esforçou, merecida, concordo. Meritocracia pura, né, cara? Exatamente. A gente vem trabalhando um pouquinho. Ficou vermelho.
Bom, e o nosso segundo convidado é um cara que eu conheci no ano passado e desde então a gente teve uma conexão imediata. É um cara que eu passei a admirar, né? A gente tem uma convivência muito bacana. É um parceiro aqui do Supremo, o Luiz Paulo Pinho. Seja bem-vindo, LP. E eu que agradeço o convite e... Poxa, é sempre um prazer estar perto de vocês, né, gente? Obrigado, cara. Para quem não conhece, o famoso LP, o Luiz Paulo, ele é um dos fundadores de um dos maiores sites jurídicos, se não o maior do Brasil, que é o Jus Brasil. Eu tenho certeza que você que está nos escutando já acessou em algum momento da sua vida o site do Jus Brasil. Querendo ou não, né? Querendo ou não. Você digita qualquer coisa no gostei da Google, sinceridade. Agora aparece. Exato. é impressionante como eles dominam, né, a internet brasileira. Parabéns, cara. Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória do Jus Brasil, esse site tão famoso que nosso ouvinte, queria saber um pouquinho mais como é que surgiu isso, você é lá da Bahia, né? Hoje mora aqui em BH também um pouco, em São Paulo, tá viajando o Brasil inteiro como grande empreendedor que é. Conta pra gente um pouquinho, cara, dessa história, desse site de tanto sucesso. Poxa, a história é um pouco comprida, né? Vou tentar resumir ela aqui para deixar ela mais palatável para vocês. Mas a empresa, ela vem de 2004, cara. Só para você ter ideia, a gente montou, antes do Jus Brasil, um buscador de internet profunda. Para vocês... para pensar, a gente queria fazer 20 vezes o trabalho que o Google faz hoje, tá? A empresa não deu certo, é óbvio, né? Não seria o Google brasileiro? Não seria o Google brasileiro. Um pouco de ambição demais. Exatamente, aquela história, né? Na hora que você vê uma poça, você tem que mirar bem longe dela pra você não cair dentro, né? A gente mirou muito longe, tipo na Lua. Entendi. Mas a gente não conseguiu desempenhar o primeiro projeto que a gente montou, né? E em 2007 a gente entendeu que a gente não tinha mais dinheiro para conseguir tocar o projeto. E aí em 2008 surgiu o Jus Brasil. A gente fez, cara, a gente precisa, a gente já tinha uma expertise do outro. Total, a gente tinha já a expertise, né, de como montar um engenho de busca. Então a gente achava que entendia o que é que o Google queria de um site de uma informação. Então a gente começou a galgar a internet com informação jurídica focada num público jurídico. Sempre focado em SEO, né? Que é justamente a ciência de como você aparecer bem dentro de um buscador. Mas o mais interessante é o seguinte, cara. Tipo assim, o Jus Brasil, ele entendia que informação jurídica era pertinente a profissionais do direito. E um belo dia, um ano depois do site estar no ar, a gente entendeu que isso não era verdade. A gente, em 2010, se eu não me engano, a gente já estava com 1 milhão de usuários únicos mês, quando existiam só 700 mil advogados no Brasil. E já tinha 1 milhão de cadastrados... usuários únicos. Não. Usuários únicos. Usuários únicos são IPs fixos que acessam seu site. Você viu que tinha uma parcela da população não jurídica que estava buscando informação jurídica relevante na internet. Total. O advogado não consegue. A maioria, né, inclusive. Exatamente. Advogado não procria essa taxa, né, gente? Tipo assim, em um ano você não sai de 700 para 1 milhão. Não. Então, a gente viu que o interesse era da população como um todo, né? Pra gente trazer números atuais do Jus Brasil, a gente está falando hoje de 28 milhões de usuários únicos mês. Que? Nossa. Sendo Isso. que a gente tem um universo, hoje, a gente tem um universo de 1 milhão e 200 mil advogados. Exatamente. Então, ou seja, a gente está bem longe. O advogado hoje, por mais que todo advogado do Brasil acesse o Jus Brasil uma vez por mês, coisa que eu não acho absurdo, até, como eu disse, né, querendo ou não, você termina caindo no site, ainda assim ele seria menos de 5% dos acessos do Jus Brasil. Sim. Então hoje ele é uma plataforma que oferta informação jurídica para quem é do direito e para quem não é do direito, principalmente. Principalmente. Ela é uma forma... a gente costuma dizer, né, que a informação é a primeira forma de acesso à justiça. Com certeza. Muito E a gente justamente trabalha nesse input, né? A gente tenta trazer essa informação o mais próximo possível das pessoas que mais precisam dela, que são as pessoas que estão tendo... Que número impressionante, Chico. Sim. 28 milhões de acessos mês. Inacreditável. As pessoas... qual que é? Pensão alimentícia é o 01? Você pode contar pra gente? Fica girando em torno de direito trabalhista, direito civil, isso. Você tem direito de família também, tem Muito bastante. acesso, né? Não tem pra onde correr, são as principais. E são os dramas mesmo da população, né? Questão trabalhista, questão familiar. Exato. São os dramas mais próximos. Quem busca informação sobre direito penal, às vezes não tem como acessar a internet. Normalmente, às vezes, o celular. Lá na cadeia. Aí envolve um crime. Aí A esposa tá lá olhando. A esposa tá olhando, o cara tá preso, né? Progressão Exatamente, de porque é regime. impressionante como é que, às vezes, os clientes têm maior domínio do que muitos advogados. Total. Alguns clientes têm verdade. perfeita No criminal, certeza. com certeza. Impressionante. Desde sempre. É o né? Dr. Google, Dizem né? artigos. Dr. Google. Impressionante. Você fala hoje mesmo, igual tá acontecendo com o advogado,
é igual acontece com o médico hoje, né? Sim. Você já chega pro médico, igual a Carol confessou uns episódios passados, né? Tô com um cisto aqui no braço, isso deve ser... Já traz 3 hipóteses pro médico, né? Isso. Médico, marca a alternativa. Não. A, B ou C. Exatamente. Isso tá acontecendo no sugere direito. No tratamento. caso, sim, você recebe a ligação, doutor, acabei de cometer um 5-5. E eu gostaria de saber como é que a gente vai funcionar aqui, porque eu pretendo obter liberdade e tal. Então, já disse como é que ele quer a peça, quase. né? É impressionante. E eu vi o que Jus tem uma Brasil tá aí decisão- pra isso. Eu a vi gente- que no a Jus gente Brasil uma trabalha- decisão do Isso, STF, que o cara exatamente. cometeu o mesmo crime que eu. E daqui a pouco vai começar assim, ó. Antes de cometer o crime, eu dei uma pesquisada e vi que o STF considera isso insignificante. Exato. Então eu fui mas, lá, mas eu acho que sem violência. Não, ainda diz o ministro, mas eu acho que a posição do Luiz Roberto Barroso só. Mas tem como a gente forçar a posição do Barroso? Porque ela me favorece agora. Eu li no Jus Brasil. Na advocacia criminal é um pouco mais difícil ter uma advocacia preventiva, né? Mas ela acontece ali. Ela é mais posterior. Mas, né, se você pensar nesse aspecto... Mas há de se forma bem refletir sobre prática, isso. bicho, a gente vê isso lá no site. Tipo assim, a gente vê realmente as pessoas saindo munidas de informação. E o que você tá narrando é mais pura verdade, cara. Hoje em dia, tipo assim, as pessoas realmente chegam já empoderadas. Empoderados com aquela informação. Acho que isso é um drama que está acontecendo, como a gente falou aqui, de medicina e de direito, né? Mas com certeza deve estar acontecendo em várias profissões. Isso é a demonstração de que, sendo o Jus Brasil uma demonstração e produção de conteúdo também, não, né, de busca, etc., é extremamente importante que o profissional esteja atualizado. Não só o concurseiro, mas também, sobretudo, o advogado. Claro. Porque o advogado Claro, tem com que certeza. estar suficientemente bem preparado para uma pergunta que ele venha receber numa sala de reunião, que a maioria das vezes ele não vai estar atualizado para isso. Mesmo, E aí a exatamente. importância de um curso que Claro. atualize o aluno, que Claro. atualize um curso de prática criminal, um curso de prática civil. Um curso no Supremo, você quer dizer? Exatamente. Não, Eu ia exatamente. chegar nele. Mesmo porque esse conhecimento com que o cliente já chega, seja no advogado, seja no médico, muitas vezes é um pseudo-conhecimento, criado com base no senso comum, que ou não tem fundamento verdadeiro, ou não chega a um prognóstico que seja realmente científico. Lê né? pelas metades, né, Chico? As Exato. pessoas não leem mais hoje, lê lá a coisa Claro. pela metade, lê só a Exatamente, manchete. exatamente. Hoje em dia- E é mais difícil ainda para o profissional desconstruir aquele explicar mito. que não é daquela Exatamente, exatamente. Hoje, você recebe um telefonema de um cliente, doutor, estou com esse caso, vamos marcar uma reunião para discutir. Antes dele chegar, eu já analiso justamente a jurisprudência A e B para já saber como me portar perante o cliente. Quais as teses você e pode quais as ofertar, teses eu né? posso ofertar. E demonstrar para ele, numa demonstração ali de confiança e respeitabilidade, que a minha atuação será proativa para ele, será interessante para ele. Mas, hoje, a ferramenta da internet ela serve muito para isso. E ela realmente trouxe o que os antigos advogados não possibilitavam. Eles acessavam o RT, a Revista Tribunais Física. exato. E era cara a aquisição dela, extremamente cara. Exatamente. Então, hoje, você tem uma ferramenta da internet livre, assim, e com acesso integral para todos, que é muito bacana, muito legal. O Rafa, e você acha, cara, dentro dessa perspectiva, você mostrou que isso traz um desafio para o advogado de estar sempre atualizado e etc. E você acha que isso vai ser um filtro também para a advocacia? Porque a partir, quanto mais, como o LP falou, quanto mais empoderado o cliente tiver, mais vai ser a filtragem, né? Sim. E você constrói o consentimento, como nos médicos, né? Você constrói um consentimento informado, até para linkar com o nosso episódio passado, da Maria de Fátima e do Bruno. Você constrói um consentimento informado, olha, a gente pode ir pelo caminho A, os riscos são esses, e pelo caminho B, os riscos são aqueles. Exatamente. Você faz isso na sua advocacia criminal? Sem dúvida, porque numa reunião preliminar, justamente você precisa demonstrar ali não só conhecimento jurídico, mas um conhecimento prático, para demonstrar para o seu futuro cliente, etc., que você tem condições de se o caminho A não der certo, que você tem plena convicção de que é possível um outro caminho e o caminho será assim. Porque o que eu brigo sempre com meus clientes, me diga a verdade. Porque eu não posso ser surpreendido. Não, Na audiência. Esse é o drama Sim, do advogado criminalista. Mas muitos advogados, não só criminalistas, mas cíveis também, eles obtêm informação do cliente e se dêem satisfeito. Eu sou realmente um sedento pela verdade, porque eu não gosto de ser surpreendido, porque a surpresa não é boa para ninguém. Exatamente. Ela não é boa para, sobretudo, o acusado, mas muito menos para o advogado. Porque ela... Aquela cara de vendido, gente. Exatamente! Gente, O cara vai lá e confessa, né? Como
assim? Eu já postei uma vez no Instagram aquele vídeo do Capitão Nascimento brigando com a esposa no segundo vídeo lá dentro da sala. Quem do manda delegado. nessa porra sou eu. Quem manda nessa porra sou eu. Tava brigando com o filho dele que tava assumindo a maconha toda com a menina lá. Cala a boca, vai falar comigo, não dirige a palavra a mim. É isso, porque às vezes você conversa com o cliente, orienta, e ele chega na frente do juiz e acha que o juiz é um amigo dele. E muda o discurso, que é uma coisa impressionante. Pra esse advogado eu não falei não, mas pra você, doutor, eu vou falar a verdade. Ele acha que o juiz virou o melhor amigo dele, falou, doutor, eu vou te confessar, funcionou assim. Aí você olha, meu amigo, não tem jeito, não dá. Então é isso, difícil. Ô, Luiz, e hoje o Jus Brasil, além de fornecer essa dose cavalar de informação jurídica, né? Vocês têm alguns serviços também que os advogados, estudantes de direitos podem se cadastrar. Explica um pouquinho como é que funciona isso pra gente, até pro ouvinte do Supremo Cast amanhã também se cadastrar na plataforma do Jus Brasil, aqueles que ainda não são cadastrados, e que serviço que ele pode obter ali, que vão lhes ajudar no dia a dia jurídico mesmo, dia a dia do direito. O principal serviço do Jus Brasil, né, é o fornecimento de informação. Sim. A gente entende que o fornecimento de informação por si só precisa ser gratuito, né? Então a gente nunca vai cobrar por a leitura de uma jurisprudência ou alguma coisa do tipo. Uma das formas de monetização, tem algumas histórias que acho que as pessoas não conhecem, certo? O Jus Brasil em 2012, bicho, ou 2013, teve o Rafa, né, que é nosso CEO, ele escreveu inclusive um artigo falando sobre o Jus Brasil pode fechar daqui a 6 meses? Sim, isso é verdade. E tá lá escrito, certo? Ele traça a história do Jus Brasil inteira e ele mostra quais são as fontes de receita do site e como é que ele vinha funcionando. Eu contar isso porque você me perguntou de um serviço, né? Que eu acho que é uma das coisas que, poxa, a maior parte dos advogados que tem mais tempo na profissão e se acostumou com tudo sendo gratuito no Jus Brasil desde o início, não entende como é que funcionou, tá? E isso partiu, na verdade, justamente de um amigo nosso que pediu pra gente liberar dele pagar os R$13 que custavam na época o Jus Brasil. E aí, Rafael, bicho, ele recebeu aquele negócio, ele fez, cara, bicho, se um amigo meu tá me pedindo isso, imagina o que o advogado tá pensando da gente. Tipo assim, porque até então, na internet, você não tinha a cultura de pagar por serviços. Verdade. Você não tinha cultura... Era aquele negócio de ter tráfego no site e vender publicidade. Exatamente. Né? Vocês tiveram esse momento. Sim. De muito tráfego no site, vão vender um espaço aqui de publicidade. Perfeito. O problema todo é que isso não se sustenta, né? Sim. Então você não consegue suportar o tráfego só com publicidade. Só com publicidade. É o que eu disse hoje. 1/4 da internet do Brasil passa pelo Jus Brasil todos os meses. Vou dar um número. A gente já chegou a ter no Jus Brasil quase R$500 mil de gasto por mês com servidor de internet. É monstruoso. Senão o site cai. Não, senão é isso. Você acessa page not found. Pois é. E tipo assim, a maior receita de publicidade que a gente já teve no Jus Brasil foi de R$300 mil. Não paga nem o custo operacional. Não paga nem o custo de manter o site no ar. Nem folha de pagamento não tá nem na brincadeira, entendeu? Então, no momento que a gente começou a diferenciar o usuário profissional do usuário leigo, foi que o Jus Brasil conseguiu galgar forças e se alavancar, digamos assim, né? E conseguir pagar seus custos. E tem um pagamento recorrente ali por clientes que sustentem toda a empresa, né, cara? Exatamente. E aí, como é que a gente entendeu, né? A informação precisa ser gratuita, precisa. Só que eu consigo diferenciar, por exemplo, poxa, uma pessoa que precisa fazer mais do que 2 downloads de inteiro teu por mês, ela teoricamente está fazendo um uso profissional do Jus Brasil. Claro. Uma pessoa está fazendo cópia de ementa para citação, o cara é um advogado, cara. Ele está usando o Jus Brasil para ganhar dinheiro. Claro. Então, tipo assim, a gente conseguiu uma fórmula onde a gente consegue diferenciar o usuário profissional do usuário leigo, fazendo uso de serviços, não sob informação. Você quer ler a jurisprudência, não tem dor de cabeça nenhuma. Se quiser copiar, já são outros 500. Exatamente. A lógica é toda essa. E essa é a principal fonte de receita do Jus Brasil. É super justo esse modelo, no meu ver. Total. Super justo. Total. Sim, E a lógica do Jus é justamente, como a gente tem um volume muito grande de acessos, né? Para vocês terem ideia, a gente está falando da ordem de... São quase 120 mil usuários pagantes no Jus Brasil, assinantes, né? 120 mil? 120. Muita gente. É muita gente. Fora isso, a gente tem 900 mil usuários cadastrados na plataforma só como advogados. 120 mil pagantes e 900 mil cadastrados. Advogados cadastrados. E o pagamento é mensal ou ele é anual? Ele é mensal. Por enquanto ele é mensal. Agora a gente está tentando trazer para um plano anual também, justamente para facilitar pessoas que não têm acesso a cartão de crédito e outras coisas mais. Paga um boleto anual e assim funciona. E fora os 900 mil advogados que estão cadastrados na rede, a gente está com quase 6 milhões de usuários leigos que já se cadastraram no Jus Brasil. Porque a grande história do Jus, eu acho que é uma parte que é super bacana de ser dita, independente da parte de receita e tudo mais,
a forma como a gente entende informação, né? Então, não sei se vocês lembram de como o Jus Brasil funcionava anteriormente, mas basicamente a gente era um portal que entregava a mesma experiência para todos os usuários. Em certo momento a gente entendeu que a gente estava atendendo a 28 milhões de pessoas e a gente não ia conseguir se manter relevante na vida dessas 28 milhões se eu não conseguisse entender cada usuário como uma pessoa física, como uma entidade que tem interesses, que tem desejos próprios e tem necessidades particulares. Até para você segmentar o que você está entregando para ela também. Exatamente. Então chegou um belo dia que a gente transformou o Jus Brasil numa rede social. Essa ideia é fantástica, cara. E qual é a lógica, né? A lógica do Jus, ela não é uma rede social que ela precisa de pessoas. Eu não preciso seguir Bruno, eu não preciso seguir Rafael. Eu sigo assuntos. Então, eu estou, por exemplo, com um problema... Sou civilista. Quero Exatamente. seguir só direito civil. Eu quero seguir Tudo só que direito for civil. publicado lá de jurisprudência, artigos, vai aparecer para mim. Eu estou brigando pela guarda de meu filho. Eu quero só alienação parental. Tudo que vier de alienação parental vai cair na Vai minha cair caixa. dentro de minha caixa. Isso é fantástico. Então, Muito a gente legal. começou a entregar relevância para o usuário final e também para quem está escrevendo. Então, na hora que, por exemplo, um advogado escreve no Jus Brasil, ele consegue dizer quais são os tópicos que dizem respeito ao artigo que dele. ele quer, né? Ele faz a Exatamente. emenda do... Isso. E aí aquilo é direcionado para as pessoas que seguem aqueles tópicos. Esse E é assim legal. a gente conseguiu fazer o vínculo entre as duas partes. Outro dia foi publicado o meu lá, né? A quem pertencerá o Instagram do Kobe Bryant. Contando entre os primeiros, lá Viu os só? meninos me falaram, Legal. foi sensacional. Foi no dia seguinte, na segunda-feira, o Kobe Bryant morreu no Foi um dia domingo. depois. Eu vi. Na segunda eu publiquei, cara, puxa, teve relevância pra caramba aquela publicação no Jus Brasil, porque o Jus Brasil, como usuário também eu sei, ele trabalha com essa ideia de rede social de comunidade, onde as pessoas vão buscar os assuntos, como o LP falou, que lhe interessam. E, por exemplo, o Supremo, viu, gente, quem está nos escutando aí, ele tem a comunidade lá no Jus Brasil. Então, muita coisa que a gente produz de conteúdo aqui do Supremo, a gente também coloca dentro da nossa comunidade do Supremo lá no Jus Brasil. É uma comunidade que tem crescido bastante. Rafa, quando você quiser escrever, você, Chico, aí, ó, quem quiser escrever, né, Luiz? A gente publica aqui no nosso blog, a gente faz uma replicação disso no Jus Brasil para que essas pessoas que já seguem a comunidade do Jus Brasil possam ter acesso a conteúdos produzidos também pelo time Supremo. Eu vou dar um número aqui que eu acho que é o número que eu sempre uso e ele me surpreende toda vez que eu falo ele, certo? Então, teve uma advogada, eu não vou citar nomes, mas ela escreveu um artigo sobre divórcio. E esse artigo sobre divórcio, ele ficou como o primeiro resultado do Google por 5 anos. Nossa Senhora. Nossa. Essa estagiária deixou de ser estagiária. Ela era estagiária? Era. Quando Caramba. ela escreveu o texto, ela era estagiária. Ela deixou de ser estagiária, abriu uma empresa de consultoria, abriu o escritório dela, começou a ensinar as pessoas como escrever como se portar em rede social, já tocando no tema da palestra, né, ou Do nosso cast, episódio, né? E se fez profissionalmente dessa forma, cara. Então, se você for olhar, dentro do Jus Brasil, você tem os indicadores, né? Sabe quantos acessos esse artigo dessa menina teve? 465 mil acessos. É um universo. Só o artigo dela. Só esse artigo. Ou seja, ela se transformou de estagiária em advogado, provavelmente advogando em direito de família, né? Acredito eu, né? Mas isso é muito legal o que o Luiz está falando para o nosso ouvinte. Cara, eu tenho certeza que tem muitos aqui, ouvintes do Supremo Cast, que agora estão pensando, poxa, eu tenho um artigo legal, eu quero publicar. Como é que é esse procedimento para a pessoa enviar publicações para o Supremo Cast? Até porque Rafa, Chico, Carol, tem muito aluno nosso que às vezes fez pós-graduação aqui com a gente, Sim. tá com um trabalho de conclusão de curso bem legal, com uma tese interessante, com um estudo interessante, às vezes não conseguiu ou nem tentou publicar numa revista com Qualis, coisas do tipo. E, poxa, o Jus Brasil é uma excelente alternativa, por tudo que a gente está falando, pelos números que o Luiz está mostrando, desse artigo ganhar uma relevância. Sim. Né? E eu digo mais, muito humildemente, eu tenho vários artigos publicados. Às vezes tem artigo que você publica numa revista que é Qualis, que para o seu currículo Lattes vai fazer maior sentido e tal, vai ter pontuação para doutorado, mestrado e etc. Mas não vai ter nem 1/10 da audiência do que um artigo verdade. publicado dentro do Jus Brasil. Eu vou narrar uma experiência nossa. Eu acho que muitas vezes o advogado não consegue ver sob essa ótica, certo? Quando você fala em comunicação, a comunicação ela serve para... Como é que eu posso dizer isso? Para você atender a outra pessoa. Conectar pessoas. Conectar pessoas. E atender demandas. Exatamente. E o grande ponto para mim, e desculpa,
falar isso, mas é que o advogado não sabe escrever, cara. Advogado não sabe escrever. Sim. Essa Não, vai eu vou dizer por Não, que mas eu não- tô falando mas isso. Não sabe escrever jornalisticamente? Não sabe Sim. escrever pro público-alvo dele. Ah, Vocês Não sabe- escrevem para outros advogados, cara, exato. que não vão lhe ou contratar. pro juiz, ou pro Perfeito. promotor. Ou pro juiz, ou pro entendi. promotor. E não é esse artigo que vai fazer com Muito que você técnico, né? que você quer dizer. Exatamente. Com juridiquês. Com juridiquês. Data máxima Cara, vênia. vocês falam outra língua, bicho. Outros- Não é outros português, signos, beleza? né? Muitas vezes isso Demais. acontece porque Outras- eu uso quem outras escreveu sim. não releu Ou o não. que escreveu. Com certeza. Ou então não dá para uma terceira pessoa fazer uma análise. Ou simplesmente em conjunto. copiou e colou. Sim, pode ser também. Ah, pode sim. ser Não, também. e uma pessoa não jurídica, porque o grande ponto, e aí entra, você tá me falando, poxa, porque tem vários artigos que lá na Qualis, na revista Qualis não tem tanta reverberação quanto isso. Um artigo na revista Qualis, ele não é o artigo que normalmente é escrito no Jus Brasil. Às vezes você pode traduzir ele para uma linguagem mais popular. Não juridiquês. Focando no cerne ali. Total. Você tem Perfeito, que. cara. Quando eu falei em comunicação, o ponto todo é que o objetivo dela é transmitir uma mensagem. E muitas vezes o advogado não consegue fazer essa tarefa. Eu acho perfeito o que você está falando, porque eu já briefei isso várias vezes aqui, até nos treinamentos que a gente faz com professores aqui, eu fiz isso, né, minha vida inteira. E isso é muito importante, porque você que está me ouvindo, se você quiser ser um bom orador, um dos princípios fundamentais do bom orador é entender quem é a sua audiência. Exato. Exatamente. Eu Total. nunca entro, Carol, numa palestra, fui palestrar essa semana que passou agora em Divinópolis, estive Eu lá. vi na UNA de novo. É, e aí, a primeira coisa que eu pergunto é a palestra, qual é o público que vai estar lá? É aluno de qual período? É advogado? É juiz? E você vai mudando, né? Você vai mudando totalmente. A linguagem que você entra numa turma de OAB não pode ser a mesma linguagem que você vai entrar numa turma de delegado. O ouvido é diferente. Com certeza. E isso, muitas pessoas que dão aula, eu sei que tem muito professor que ouve a gente, não sabem fazer essa distinção. Sim. Eu sempre te falei, né, Chico? Você vai lembrar Sim, disso. Eu já bati isso lembro. muitas vezes na tecla, Chico. Sim. Dar aula é uma coisa, dar palestra é outro. Exato. São mundos diferentes porque o formato é diferente, a audiência é diferente e a expectativa do público é diferente. Sim. Sim. Não adianta você querer... Eu não vou para uma palestra para fazer caderno Sim. para aluno, mas quando eu entro dentro de sala de aula, eu tenho que fazer um caderno bacana para o cara levar Exato. conteúdo da minha aula. Exatamente. Uma palestra precisa ser uma narrativa com princípio, meio e fim, né? Storytelling, né? Um storytelling. Algo que a aula não necessariamente é, porque você está expondo conteúdo dentro de várias aulas. E muito novo, né? Comecei lá naquele curso onde a gente se conheceu e virei coordenador pedagógico muito cedo. E foi muito engraçado, você disse isso, um professor não sabe diferenciar uma turma de OAB para uma turma de tribunais, para uma turma de carreira jurídica. Um dia, aconteceu uma fatalidade no curso, era transmitido para o Brasil inteiro ao vivo. Eu tive que transmitir uma aula gravada dela para a OAB e outra aula gravada para a turma de auditor fiscal. E como as turmas, em tese, se comunicavam, uma sala era próxima da outra, era ipsis a mesma aula. Mesma aula. Né? A mesma aula. E eu tive que, óbvio, como coordenador pedagógico, suspender a aula, porque o públicos não público... se conectavam. Exatamente, o público Então- falou assim, peraí, mas é a mesma aula, como que é uma aula exatamente a mesma para a OAB e para o auditor fiscal? Não tem Exatamente. condições, não tem condições. Exato. E isso se aplica também para a advocacia, Bruno, porque quando você vai fazer uma sustentação oral, você tem que analisar quem é aquela pessoa que vai te julgar. Total. Você vai fazer uma sustentação oral no Superior Tribunal de Justiça, é uma forma de sustentação oral. Você vai estudando numa Câmara Criminal que você já sabe, você já estudou ela, qual que é o formato dela, qual que é o entendimento dela, é outra postura. Sempre você tem que analisar seu público, para quem é o Isso. destinatário da sua fala. Perfeito, e conecta totalmente com o que o LP está falando pra gente. Exemplo, vamos usar um exemplo bem da advocacia criminal. Uma coisa é você narrar aquela tese para o juiz. Outra coisa é você explicar para a família do preso Exatamente. o que você vai fazer Aham. para tentar Isso, tirar perfeito, o preso da perfeito. cadeia, né? Acho que a lógica é exatamente A lógica Seu é exemplo exatamente foi, essa. foi fantástico. Né? E muitas das vezes o advogado não consegue fazer essa distinção do discurso. E Mas é impressionante. sendo sincero, eu acho que ele não é preparado para isso. Eu acho que isso é uma lacuna que acontece nas faculdades. Sim, certo? Concordo. Sim, com Vai. Quer queira, quer não, quando o usuário sai, ou quando o advogado sai da faculdade, ele não é preparado para o mercado, ele não é preparado para apresentar suas teses aos clientes, ele não é preparado a se portar à frente de um juiz, tudo isso. Sim. E aí eu puxo o link. E será que ele é preparado para vender os seus serviços? Porque nós estamos sendo impactados por vendas
o tempo inteiro. Sim. A gente vende o Chiquinho na balada, ele vende o charme, a intelectualidade, Chiquinho na balada. a sensualidade, né? Sensualidade. Ele- Um bom papo. Eu tenho certeza que o Chico na balada era um bom papo. Eu tenho Não certeza. era- Ele ia chegar e falar assim: você conhece o Yuval Noah Harari? Você já leu o Yuval? Ela quem? Vocês estão duvidando da capacidade do meu menino. Não, olha Em só. Mas o 2009, Chiquinho- quando a gente tomou a cerveja, Tá ele, vendo? ele se portou muito bem. Muito bem? Muito bem. Ele Quer dizer que ele conquistou brilhou? um público, ele conquistou cativo. um público cativo. Tiveram pessoas com interesse, mas ele era um moço muito sério, se portou, né, fielmente à companheira dele. E mais, fiquei um pouco decepcionado, foi no casamento dele. Porque, olha, no casamento dele, o último momento de rebeldia, falou, Chico, vamos beber, vamos ficar loucos, Chico. Não, tô tranquilo. Aí eu vejo os amigos dele com roupa do He-Man, com Harry roupa do Potter. Jiraiya, Harry com roupa do Harry Potter, começando a correr, tirando a Peraí, o roupa. casamento do Chico no foi meio uma do festa casamento dele. fantasia? No meio do casamento se transformou na festa fantasia. Não, os não, amigos não. dele tiraram o paletó Meu Deus e do céu. estavam com roupa embaixo. Você tá confundindo, isso foi outro casamento. Pô, ô Carol, mas o Chico pelo menos não parece ser aquele cara que faz interrogatório na balada, né? E aí, você estuda? Você já formou? Você formou em quê? Você Você, mora onde? Tá em qual período? Bruno, você faz interrogatório na balada? Ô, Chico, eu sempre... Quais livros? Ô, Chico, aqui Como você delegado, deixa- como é, delegado. tendencioso, né? Não, Chico. Bruno, você puxa a carteira funcional na balada? Chico, eu nunca falei numa balada que eu fazia. Eu sou delegado. Eu nunca fui um idiota na balada. Muito Já bom, saí com o que Bruno, ele bom. nunca fez isso. Não. Eu sou testemunha. Rafa já foi parceiro aqui, meu irmão. Tomara e Bebeto na Copa 94. Já brilhamos. Casamento da filha da Rivane lá. Eu fiz etc. a Rafa, não me comprometa, cara. Olha bem, vamos Sem voltar. datas, ao tema. né? É porque a gente tá falando o quê? De venda. E claro, a gente tá sempre o tempo todo ou vendendo ideias que seja, ou sendo impactado por alguém que tá te vendendo. O tempo inteiro, ainda mais em época de rede social, de hiperconexão, que são os tempos que a gente vive, né? De uma sociedade da informação, a gente está ou vendendo ou recebendo venda o tempo todo, seja de produto, seja de serviço, seja até de audiência, né? A gente está vendendo o tempo inteiro. E a pergunta que eu já começo aqui para os nossos convidados é, primeiro para o Rafa, que é professor de ética. O Rafa, advogado, pode fazer propaganda? Como é que é o panorama lá do Código de Ética da OAB? Tem mais de 20 anos que eu estudei isso, cara, então refresca minha memória e a dos nossos ouvintes aí. Vamos lá, muita gente realmente deixa de estudar esse tema, mas que ele seja extremamente relevante para o resto da vida do advogado, muita gente deixa de estudar. Sim, a gente tem um universo hoje de 1.200.000 advogados no Brasil, é o país que tem o maior número de advogados do mundo, né? Tanto que quando você vai viajar, você tem uma responsabilidade impressionante. Não, eu sou advogado. Mal sabe, né? E realmente- Mais um na multidão, né? É, mais uma multidão. Exato. E que, realmente, uma profissão, que é um profissional liberal também, como o advogado, precisou de uma regulamentação de como seria a conduta, né, ética, como o advogado deveria se portar, e foi, então, formulado o Código de Ética, e que foi, inclusive, revisto em 2015, que teve a sua vacacidade estendida até 1º de setembro de 2016. E lá nós tivemos realmente uma modernização já das condutas éticas, o que seria permitido ou não. E o tema publicidade. Bom, é permitida a publicidade? Sim. Ela é permitida. É permitida? Ela é permitida. Então o advogado pode fazer propaganda? Sim, Pode fazer E publicidade? entenda. em quais Aí tempos? podemos discutir aqui. Exato. Existe Deve. uma diferença Ah. entre publicidade e existe uma diferença de propaganda. Opa, Ah, vamos sim. lá. ok. Por quê? De fato, a propaganda, seja ela na sua conotação não só empresarial, mas a sua essência, ela tem um fim de comércio, ela tem um fim efetivamente de venda, de buscar o consumidor, etc. E a advocacia não tem esse viés. Ela não pode ter uma visão mercantilista e tanto que a relação entre advogado e cliente, ela não é tutelada. O STJ decidiu isso categoricamente. Não Ela é não é, tutelada a relação pelo entre cliente e CDC. advogado não é tutelada pelo CDC. Sim. Temos não só o STJ dizendo isso, mas também súmula número 2 de 2011 do Conselho Federal afirmando isso. Código Nas de Defesa do relações- Consumidor, quem não entendeu. Não sei, porque nem sempre o nosso Entendi, público sim, claro, desculpa. Mas Nós temos ouvintes para além do direito. Claro. Então a gente tem essa importância, né, de que a advocacia ela não é fácil no ponto de vista da sua publicidade. Ela tem limitações que impõem ela ser realmente um viés que não pode visar a captação de clientela e ela tem que ter um fim informativo. Esse é o objetivo dela. Então, você pode fazer... Vamos ver se eu entendi aqui. Você pode fazer publicidade, desde que seja para ampliar o conhecimento
com o seu conhecimento jurídico, ele pode servir para ampliar o conhecimento de Sim. terceiros. Podemos dizer, seria uma divulgação informativa em que ela visa, sobretudo, conteúdo. Você quer expandir conteúdo, ok, a publicidade será Você permitida. pode falar, olha, se você é pai e quer saber quais são os... Calma, Mas ela não pode me ser... procure, calma. Não, não Entendi. procure. Ela não pode Se ser você auto... é pai, observe qual foi a última decisão do STJ Sim, sobre alimentos. aí sim. Se é uma questão informativa... Não me procure, ok. não me procure, não. Mas, assim, Mas não tô quais dizendo- são os limites da informação e da Porque captação? a linha é tênue. A linha é muito... Concordo com a Carol. É indiscutível. E turva. Turva, meu colega ali de debate, ele vai pontuar muito categoricamente isso. É claro, ele pontuou um tema extremamente relevante. Nós, que formamos em Direito, nós não fomos preparados para cuidar do escritório de advocacia. É a Porque gestão, né? envolve uma questão... A advocacia, vamos dizer assim, é uma empresa. É uma empresa, Vamos sim. dizer que uma sociedade civil específica, que só pode participar advogado, etc. Mas espera aí, é uma empresa. E em nenhum momento... empreendimento. Vamos É um dizer assim, empreendimento. ok, Imposto de renda que eu diga, né? sim. Temos agora até tabela própria, né? Graças a Deus. O Simples aí tutelando a gente. Mas o importante nós não podemos nos distanciarmos de que ela é uma publicidade muito específica. Por que eu tenho que dizer isso? Ela não pode ter o fim de autopromoção. Ela não pode ser como a publicidade americana, a publicidade europeia. Outdoor, né? Não pode ter outdoor. Foi atropelado? Me Exatamente. procure. Existe, que você sabe muito bem, né, Bruno? Eu gosto da cidade de Puta Orlando. merda, cara. Eu tenho paixão dos Estados Unidos. Ouvinte, o Rafael, ele já foi várias vezes pro exterior. Todas as vezes para a mesma cidade, que é a cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Mas- Ele só sabe pra lá. Não, posso Ele é falar, sistemático, mas posso cara. falar uma palavra que resume? Muambeiro. Não, É Eu isso! vou acrescentar. Não. Jamais, Consumista. Consumista. Sim. Compra 3 relógios igual. Muambeiro consumista. Mas ele compra 3 pra vender. Cara, não. É pra deixar na Se caixa, você, velho. se dentro você, da- se dentro você da casa. abrir meu armário, eu tenho sério? mais ou menos 25 relógios. Por quê? Porque Consumismo. terça-feira eu quero usar esse relógio, quarta-feira eu quero usar aquele relógio, Consumismo. segunda-feira eu quero usar aquela Rafa, caneta. Consumismo. todos fazem a mesma coisa. Eles só mostram as horas. Cara, mas e o prazer sexual de ter aquele negócio ali? Sexual? Me deixa, velho, me deixa. Vamos discutir Sexual. sexo agora. Vamos lá, pessoal. Prazer Cada- sexual. de Cada um ter. com sua tara. Cada um com seu prazer aí. Volta ao relógio. assunto. Vamos lá. Então, a gente não pode ter a ideia americana de que no rádio, na televisão, o tempo todo, a vida é muito curta, divorcie-se. Isso é um anúncio real. exatamente. Isso é um anúncio real. Tem esse anúncio? Sim, isso é um anúncio real. Sim, é um anúncio real. A vida é muito curta, Exatamente. divorcie-se. E aí embaixo Cara, tem esse o. anúncio é Emba- sensacional. embaixo O tele- tem o telefone de O advogado. telefone, o e-mail, o número da... Exatamente. E-mail não, telefone bombando toda hora, o que é proibido aqui no Brasil. Então a advocacia ela é permitida de forma moderada, etc. E não como nos Estados Unidos, não como nos países europeus, e sim de forma bem É restritiva. verdade, quando a gente viaja, eu já vi uma coisa dessa lá, se você se envolveu num acidente de carro e sofreu danos, ligue Isso, agora acidente de pra carro saber é campeão lá. liability, Aquele, né, aquele então. seriado Breaking Bad. Sim, Total. Call Saul. Better Call Saul. Inclusive lançaram É um episódio só dele, é um sequel, seriado. o prequel dele, né? É exatamente um spin-off, né? Isso. Exato. Sim. Então, nós temos essa especificidade. A advocacia, ela exige uma publicidade muito específica. Ela não pode ter essa visão de uma captação de clientela nítida e clara. Eu sei que o limite é tênue, mas, infelizmente. Assim, podemos, aqui, já que é um podcast livre, podemos ter um rápido questionamento crítico com relação Claro. a isso? Assim, só dizendo o que eu já ouvi por aí, especificamente, assim, né, juntando ideias, até que ponto esse tipo de proibição não serve, na verdade, para resguardar interesses de escritórios que já estão com o nome consolidado e impedir que novas personalidades não se utilizem da publicidade para se avançar na advocacia? É um ponto muito importante, Chico, porque a jovem advocacia é muito questionadora desse aspecto, de que a advocacia ela precisa de uma publicidade já modernizada. Claro. Por quê? É indiscutível que a gente vinha de uma advocacia tradicional. Qual era ela? Em que o pai era advogado,
O filho, então, formava-se em Direito, herdava não só um escritório formado, mas também os clientes já estabelecidos, a carteira de clientes. Coisa que, infelizmente, eu não tive essa facilidade. Mas... O que deixa a sua vitória ainda mais bonita, Rafael. Vamos lá. Esse aspecto de que a advocacia tradicional, ela sim favorecia grandes bancas tradicionais, é inquestionável, Chico. É inquestionável. Mas a internet, ela facilitou isso. E as redes sociais também. Mas aqui a gente vai tocar no ponto específico daqui a pouco, se as redes sociais também merecem uma certa censura, uma certa limitação, regulação. Regulamentação. Exatamente. Né? Porque o jovem advogado, justamente, ele precisa ser conhecido. Sim. Os que não têm essa tradição, por exemplo, quando me formei em 2017, eu, no início, fiz um perfil profissional no Instagram. Falei, eu preciso arrumar uma forma de, sei lá, produzir um conteúdo para gerar clientes, algo assim. Mas, assim, até que ponto essa regulamentação pode acontecer de forma que, de fato, dê uma abertura maior para esses jovens advogados? Porque a advocacia, para o jovem, é muito difícil. Sim, meu Deus. Ainda mais um mercado, né, Carol? Super concorrido. Vale Exato. lembrar, o ouvinte do Supremo Cast, que nós temos hoje aproximadamente no Brasil 930 mil estudantes de direito. São aproximadamente 90 mil formados por ano no Brasil. Então, realmente, para esse jovem advogado conseguir uma luz no mercado, é bem complicado. LP, eu sei que você é um cara que está sempre antenado nessas questões de advocacia, até pelo volume de advogados que trafegam pelo Jus Brasil. Você tem uma opinião formada a respeito disso? Porque eu sei que essa é uma dor, como a Carol muito bem colocou e o Rafa também, de quem é advogado hoje. Quem tem uma banca tradicional, uma banca familiar, esse cara não está muito preocupado, via de regra, em fazer grandes publicidades. Ele já tem um network, né, uma rede de contatos muito grande, que vai lhe trazer clientes. O pai é conhecido, o tio é conhecido, vai conseguir trazer a empresa A, B, C, X, Y, Z para dentro do escritório, né, ele frequenta altas rodas. Mas e quem não tem isso, né, cara? Como é que eu vou ajudar a galera ali a mover uma ação num juizado especial, a promover um divórcio, uma investigação de paternidade, né, uma ação de indenização contra uma empresa, companhia aérea que atrasou um voo? O que você tem visto, cara, das dores desses advogados, como a Carol colocou? Porque eu tenho certeza que isso passa um pouco lá pelo serviço também do Jus Brasil, né? O que você tem ouvido, convivido, participado desse debate? O que você tem... O que a gente percebe no Jus Brasil, de forma muito clara, é que realmente as redes sociais hoje, elas são o principal ponto de acesso ao advogado a clientes, certo? Uhum. Então, você tem hoje, as redes sociais, eu estou incluindo inclusive o próprio Jus Brasil nessa história, né? Porque as pessoas hoje, elas, como a gente estava narrando antes, né, a gente tem a informação como um ponto de conexão com a justiça. Uhum. E os advogados que estão se prestando a escrever para esse tipo de público-alvo, pensando nele, eles conseguem uma conexão real com esse tipo de clientela. Vide o exemplo que a gente trouxe hoje, né? Então, a menina que escreveu o negócio teve mais de 450 mil visualizações. Já alavancou a advocacia dela. Total, com um post. E ela fez uma publicidade, uma publicidade dentro da perspectiva do que o Rafa falou, permitida. Completamente permitida. Ela falou, eu sou uma autoridade. Exatamente. Eu sou uma autoridade aqui sobre divórcio. Se quiser saber de divórcio, cola comigo. Sim. E ela não falou, eu faço seu divórcio. Não tô vendendo seu serviço, eu tô falando que eu sei. Só A produzindo. palavra é Marketing, justamente conteúdo. essa, é autoridade. Eu acho que as redes sociais, elas conseguem uma inferência de autoridade que antes você só conseguia através de recomendação. E com muitos anos também. E com muitos anos de a velocidade mudou. barriga no balcão, como se fala na advocacia, né? Ser conhecido no fórum, Exato. ser recomendado por uma menina da secretaria. Exatamente. Quando eu entrei na faculdade e eu tinha alguns vizinhos advogados, eu ouvi o jargão de 10 anos. Advocacia, você... 10 anos. Exatamente. Até hoje eu também... 10 não, anos. sei. Após 10 anos que Cara, você começa a ver dinheiro. Quando eu assim. estava na faculdade, teve uma reportagem na Veja que falava que o auge da advocacia era aos 18 anos. 18 anos de advocacia. Saiu na Veja. As profissões e o auge. Não sei se você lembra disso. Sim. Você é meu contemporâneo, mas a Veja uma vez fez essa reportagem, bombou, assim, cara. Então você compartilha, né? A galera tem essa dor. Tem e as essa redes dor. sociais. E eu vou um pouco além, né? As redes sociais, elas são hoje o ponto principal, sem dúvida alguma, de conexão de pessoas na sociedade da internet, na sociedade da informação.
Agora, a pergunta vinda de um liberal para vocês dois, nossos convidados, é: a OAB, primeiro, teria força suficiente para controlar esse exército de advogados atuando em redes sociais? Porque uma coisa é eu fazer um perfil e começar lá a julgar na cara de todo mundo. Me ligue, quem quiser divorciar, né? Como é que é? A vida é curta, divorcie. Adorei. Esse foi sensacional, né? Chama mesmo a atenção. A publicidade é muito agressiva nos Estados Mas Unidos, é uma publicidade, né, cara? Deus. Isso é coisa... né? E será que a OAB... Porque a gente sempre trabalha dentro daquela ideia, o direito e a pretensão de controle do direito. O que vocês têm visto, assim, da posição da OAB? Ela acha mesmo que ela vai conseguir frear isso? Porque é uma pretensão tanto quanto... Ingênua, para dizer o mínimo. Sim. Né? E num segundo ponto, será que esse não é um embate entre a velha advocacia e a jovem advocacia? Sim. Aproveitando o gancho que você deu. Vamos lá. Sem dúvida nenhuma, Bruno, que é uma grande discussão em que há tanto que nós estamos diante de uma série de audiências públicas promovidas pela sim? OAB, sim, que o Conselho legal. Federal justamente está debatendo o tema publicidade na advocacia diante dessa modernidade que nós estamos, né? Há que de se adaptar às leis, né? Exatamente. Inclusive, né? tem como votar no site, né? Isso Eu entrei lá mesmo. pra- Basta você entrar no site. Qual foi seu voto, Carol? Não votei ainda. org.br. Tô pensando, como votar? Basta Depois você do entrar lá podcast, e você vai sair- participar. Está se informando aqui, inclusive. Depois do podcast Isso. você vai sair com mais argumentos para fazer Mas seu diga-se voto. de passagem, viu, gente? Eu acho que todo advogado no Brasil deveria entrar lá dentro e dar sua opinião. Exatamente. Porque quer queira, quer Tá não. onde? Então vamos informar Tá o no nosso Conselho ouvinte. Federal mesmo. Só no entrar no do site, Conselho Federal. Federal da OAB. OAB.org.br. OAB.org.br tá lá na cara lá. Exatamente. Na sua direita, assim, audiência E pública. qual que é a só clicar. pergunta que eles colocaram lá? Vocês lembram? São várias perguntas. várias perguntas. Eu não lembro de cabeça, mas basicamente eu acho que o cerne do que eles querem ver ali é qual o rumo que os deve advogados tomar. entendem que São a perguntas advocacia deve como, tomar. Bruno, se você é a favor do advogado utilizar as redes sociais, se você é a favor de posts patrocinados. Usando né? o Face Ads, o Google Ads e etc. né? Isso. Se você vê algum problema justamente em perfis profissionais, perfis pessoais de advogados. Aham. Se você vê algum problema nessas divulgações. Eu tenho certeza que vai ganhar. Sim. Com certeza vai Vamos ganhar ver. que sim. Sim. Eu não tenho quê? dúvida nenhuma por quê, gente. Vamos lá. Porque eles colocaram isso em votação na internet. Quem usa internet é o advogado normalmente. Sim. Não tô dizendo que os antigos não usam. Agora, só sendo extremamente sincero aqui, eu acho que só vai ganhar o bom senso se os advogados realmente entrarem para falar. Verdade. Porque legitima a Sim. decisão da OAB. Não só porque é legítima, porque você tem dois embates aí, certo? Você tem o embate das pessoas que precisam dessa mudança Sim. e você tem as pessoas que não querem essa mudança porque para eles tanto faz. Será que o termo que eu usei, velha e jovem advocacia, porque aí dá um teor de Eu idade, mas tô eu falando diria de mentalidade. constituída. A advocacia é tradicional e a bem moderna. sucedida. Vamos Os mudar caras então. que estão Ao se invés de ser engajando. velha e nova, Exato. a moderna e a tradicional. E quem comanda a OAB? Hoje, Ou sempre. Sempre. De certo, você tá é falando foi a minha indiscutível. crítica. Eu tive OAB, indiscutível. peraí. Esse é É o ponto. indiscutível Eu não tenho que- OAB, eu tenho, posso falar o que eu quiser aqui. Eu não tenho OAB, a OAB não pode me punir, tô nem aí. Manda ver. Posso falar o que eu quiser. Porque peraí, uma vez eu vi o Nelson Jobim falar num Congresso Jurídico das Carreiras Jurídicas Nacionais, Congresso Nacional das Carreiras Jurídicas de Estado, em 2007 em Brasília. Eu fui representando a Associação de Delegados de Polícia Federal. Tive lá minha palestrinha lá, né? Não foi o momento palestrinha, acho que... Mas quem tava lá, na época ainda ministro do STF, era o Nelson Jobim. Sim. E o Nelson Jobim falou uma coisa da OAB que eu nunca mais esqueci. Ele estava discutindo umas questões lá e falou, ó, isso aqui não anda pelo lobby da OAB, porque se isso aqui passar, os advogados vão perder muito dinheiro e as bancas que já estão estabelecidas vão ver os seus lucros diminuir. Então, a gente tem que ser... E o Nelson Jobim sempre foi muito na lata, né, cara? Sim. E ele falou, isso aqui não passa por causa da OAB. Eu sei que tem gente da OAB aqui dentro, mas isso não passa por causa da OAB e pronto, acabou. Sim. E é Bruno, lobby. E ele eu falou tava- com todas as... É lobby. eu tava pensando justamente na possibilidade desse questionamento seu vindo pra cá. Aí eu tava, Você me Não, conhece. eu tava pensando, aí eu tava fazendo, gente, se você analisar do ponto de vista político, é impossível um advogado recém-formado, etc., se transformar no Romeu Zema. Ou seja, uma pessoa que não era da política, uma pessoa nova, que nunca foi no Outsider. cenário político, outsider, chegar e se transformar numa autoridade. Nunca um advogado recém-formado, nós tivemos outro exemplo, o governador do Rio Grande do Sul também, um menino novo, não tem como uma pessoa jovem,
que sem um gabarito já de estrada e com um backstage de dinheiro, etc., chegar em qualquer cargo eletivo da OAB. Porque para chegar lá, demanda investimento, demanda justamente prestígio. Contato, Então, infelizmente, você tem cafezinho, razão. cervejinha, Você o tem vinho, razão. a festinha, Sim. a viagenzinha, whiskyzinho. o congressinho. E isso é indiscutível, Bruno, que infelizmente muitos cargos eletivos pertencem a grandes bancas e vai do... Mas peraí, né? Luiz, eu fico pensando aqui, né? Até discuti isso com o Chico antes do episódio, nas nossas reuniões de pauta. Sim. Se a gente pensar num post patrocinado, né, onde eu sou advogado e divulgo lá. Se você teve o seu voo atrasado ou cancelado, ligue agora para esse telefone que está aqui embaixo, ou arrasta aqui e já coloque seu contato, que o nosso time entrará em contato com vocês e nós vamos ajuizar a ação. E você pode ganhar entre 5 e 15 mil reais da companhia aérea que cancelou seu voo. Né? Tudo bem, esse advogado jovem poderia, né, pensar em fazer isso, mas vem cá, Luiz, se eu pensar no escritório grande, ele vai ter muito mais poder econômico de fazer post patrocinado. Com certeza. Foi exatamente, é o que a gente estava conversando. Em tese, é uma Então, contestação será que disso. eles também não teriam interesse? Pois Porque é. aí eles fazem o exercício da sua posição dominante, aí é direito econômico. Não, Exato. Eles fazem perfeito. exercício da sua posição dominante. Eu entendo você e concordo, certo? Aham. Quando você entra no É um poder questionamento, econômico, cara. total, eu concordo com esse questionamento. Eu entendo que ele é verdade. Eu entendo que a mudança não é interessante pela manutenção do status quo. Por que você vai mudar uma coisa que está funcionando? Verdade, eu tô ganhando meu dinheiro, pra que eu vou mudar? né? Mais comodismo, por assim dizer. risco, Chico. Mas é risco mesmo. Porque tem Gestão de risco. Não, tem Sim. um detalhe aí, porque a verdade é a seguinte: para você desenvolver esse tipo de expertise, para você conseguir fazer esse trabalho bem feito, De porque marketing digital. é um trabalho que precisa ser bem feito, não pode ser feito de Precisa qualquer ser forma, especializado, você tá? vai ter que adquirir uma série de expertises que você não tinha até então. Know-how mesmo. Ou Exatamente. internalizar no escritório ou contratar uma agência. Exato. E nada lhe diz que você vai ser bem sucedido. É, E Você pra- não tem essa expertise. Beleza, você tem muito capital, você com certeza vai conseguir galgar isso em algum momento. entendi. Mas você vai ter uma mudança de status quo que é necessária para Para que aumentar os custos e os riscos, né? Isso. Esse é o ponto. Não, e Manutenção do tem status, algumas, perfeito. tem algumas Muito bom, outras. tinha Tem pensado nisso. uns outros detalhes aí também que sempre que você vai escutar, você vai conversar com as autoridades da OAB propriamente ditas, né? Elas sempre trazem a questão da figura da advocacia ser a única profissão, na verdade, né, que figura em nossa Constituição. Exatamente. É, Indispensável a administração da justiça. Exatamente, indispensável a administração da justiça. E digamos assim, um dos suportes para que isso realmente aconteça é justamente essa postura sóbria, essa postura ética do advogado como figura pública, entendeu? E eu entendo esse valor. Eu acho que ele é super pertinente. Só que eu também entendo o advogado como uma ponte de acesso à justiça. Tá? E eu acho que esse é o motivo real dele estar na Constituição. E se o advogado não se posta nos lugares onde a população está, ele deixou de ser essa ponte. Então, no Perfeito. momento que ele não está numa rede social, no momento que ele não consegue interagir com o usuário Belíssima final, análise, cara. E Muito o princípio é lógico, né? Luiz, Exato. eu vou tocar num ponto que está sendo discutido nas audiências públicas da OAB. Foi alterado o Código de Ética para permitir o patrocínio de eventos culturais. perfeito. O advogado pode Isso. patrocinar eventos culturais. O advogado pode, o escritório Onde de ele advocacia... mesmo fala e no final distribui o cartão. Pode... Um evento cultural. É como se fosse o questionamento Como processar do o pai da sua secretário-geral. O questionamento do secretário-geral adjunto é justamente isso, Bruno. Por quê? É permitido, então, o patrocínio de eventos jurídicos. Beleza. Você está falando para quem? Para você mesmo, ou seja, para advogados, para juízes e para promotores. Por que não seria permitido o advogado falar para além disso? Falar para outro público, para justamente ele buscar, sim, uma outra... que a informação dele propague para outras pessoas. Outros nichos, Outros nichos. Que nada mais seria do que uma publicidade informativa. Sem dúvida, sem dúvida. Já Mas o contemplada ponto pelo código. Mas Já o no código. ponto é, nós tivemos grande discussão jurisprudencial sobre isso, Bruno, nos tribunais de ética, E se aí? seria permitido ou não os posts patrocinados. E nós temos aqui a discussão da jurisprudência do Tribunal de Ética de São Paulo, que permitiu Permitiu sim, post patrocinado? post patrocinado, No Google, permitiu no o Facebook, Google Ads, Facebook. né?
Facebook permitiu amplamente, e nós temos divergência jurisprudencial, como Bahia, como, por exemplo, Bahia com ponto de vista, né, de Instagram, etc. Mas nós temos Brasília. Pernambuco, nós temos Distrito Federal, nós temos Goiás, nós temos Sergipe, vários estados que não permitem. Qual a argumentação, Bruno? Indiscutível que a internet deixou horizontal a profissão. Todo mundo tem acesso. Indiscutível, não se toca nesse ponto. Mas aí você tem justamente a questão do poder econômico. Mas, sobretudo, das questões principiológicas do Código de Ética. Por quê, Chiquinho? Se a gente analisar bem, o objetivo da advocacia, ela é sóbrio, ela é discreta, e ela não é uma questão consumerista. Não é. E a partir do momento que você faz um post patrocinado, você atinge um público indiscriminado. E o que é vedado. Tanto que está no Código de Ética que é proibido fazer publicidade em sites não direcionados, que você não pode participar de programas de televisão com o fim de autopromoção e, sobretudo, não pode fazer panfletagem, etc. Até fazer um jabá aqui, bicho, sites não direcionados, leia-se, sites não jurídicos. Sim, exatamente, nesse ponto. Se você parte para a autorização de um post patrocinado, Bruno, uma vez eu estava baixando a internet, eu recebi um post patrocinado. Eu não queria ver aquilo. Sim, de um escritório de advocacia. A partir do momento... Você denunciou spam. Denunciar spam. Spam. É claro que eu não vou falar... Ofensivo, ofensivo. É claro que eu não vou ver este anúncio. Claro que eu não vou falar o nome exatamente de quem, mas eu recebi um anúncio assim do carnaval de um advogado criminalista, não era você? Achei que era de uma noitada. Não. Do advogado criminalista, e a publicidade era um tanto quanto agressiva. Dizia, preso injustamente na folia, chama no contatinho que eu broto no bailão. Isso. Sério? Sério? Olha essa frase. Paródias são muito comuns hoje em dia, diante da internet, Bruno. Eu já vi. Grupo de Eu já vi advogado que coloca lá as minhas pra dançar. Exatamente. Isso é ridículo. Isso cara. foi no Rio Grande do Sul, Isso tem que punir, mesmo. Isso tem que punir. E a OAB mesmo. tomou providência. Por quê? Ela visa ali uma autopromoção não discreta, não informativa. Ela visa ali uma captação de clientela. Então, é a grande questão. E esse ponto do post patrocinado traria sim, uma certa concorrência musiquinha, leal. cara, do seu escritório, com você dançando. Eu juro que eu reposto no meu Instagram. Não, Bruno, não. É preciso entender que, de fato, esses princípios que norteiam o Código de Ética podem sim se entender que há uma proteção às grandes bancas. E eles são pré-internet, cara. Sim. Eles são de quando? Não é 94? É 95 e agora 2016. Até Em antes. 2016 e não contemplou isso? Contemplou o seguinte, você pode se valer da internet para divulgação, sem nenhum problema. Tá. Só que não especificou no atual Código de Ética isso, redes sociais. Tá, e se for site? Eu quero promover meu site, colocar lá, sei lá, 100 mil de Google Ads nele lá, de Bruno, patrocínio, pra que ele ser sempre o primeiro lá ranqueado. Então, vamos Vai lá. aparecer na frente do Jus Brasil se é possível. Vamos lá, vamos tocar no assunto. Acho difícil. Por que eu entendo, e aqui sendo, né, já manifestando a minha opinião, o porquê que eu entendo que o post patrocinado eu entendo como proibido? Porque, de fato... Não, você acha que não deve ser permitido? Então você tá com a Bahia, com o Distrito Federal. Exatamente. Acho que São Paulo mandou mal. São Paulo é outro mundo. Só né? corrigindo, a Bahia permitiu, viu? A Bahia permitiu o Google Ads. Ele não permitiu... Exatamente. Post patrocinado não permitiu, aí a gente vai chegar no Google Ads. Qual a diferença? O post patrocinado atinge, então, um público indiscriminado, indeterminado, que, se o público quiser, ele não tem como não acessar. Ele vai receber aquela informação, recebeu. É a diferença do Google Ads. Por quê? O Google Ads, você entrou na internet, você buscou advogado, fulano de tal, advocacia X. Você procurou. O consumidor não, o cliente foi em busca da informação. Aí eu entendo como diferente. Mas espera aí, o Luiz vai contradizer. Mas olha só, por que eu entendo como diferente? Há uma questão de concorrência leal, de uma questão de poder econômico? De fato. Mas aqui no post patrocinado, eu recebo se eu não... mesmo se eu não quiser. Mesmo se eu não quiser. Aqui não, aqui eu procurei informação. Entendi a diferença. Aqui é a grande diferença dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o advogado vai até o cliente. Aqui não, no Brasil, o normal é o cliente procurar. E não o Google Ads, na internet, você buscou informação, Bruno. Entendi. Você foi atrás dela, aí você teve a opção de selecionar. É diferente, o Chiquinho tá cuidando do Miguel, passando no Instagram e apareceu amarrado no bailão. Mas aqui, Chama no contatinho que eu broto no bailão. Esse Google Ads, ele
quando você busca, ele aparece, os resultados Ranqueado da melhor. Vamos colar, Ah, estou preso, quero um advogado criminal. Entendi, Aparece lá o aparece primeiro lá, assim, tá. Rafael Moura. Ele tem preso, sempre é escrito embaixo dele que é um anúncio, né? Ele tem Isso. sempre escrito que embaixo É, dele é um Ah, anúncio. tá, Isso aí realmente. tem uma opinião divergente que o Rafa falou? Tenho. Vamos lá. Na verdade, ela é técnica, tá? Então, só explicar a lógica do Google Ads, no final das contas, não é exatamente. Claro, se você buscar advogado em direito criminal, vai aparecer os advogados em direito criminal lá dentro, inclusive de forma não paga. O Orgânico, não Exato. pago, galera, é o orgânico. Exato. Isso é Pago natural, é o né? anúncio patrocinado. Perfeito. Por outro lado, se você digita árvore do vizinho, ou se você digita divórcio, ou se você digita... Aí vai dar Jus Brasil, que a gente já sabe. Beleza, mas o ponto é que antes do Jus Brasil, como pago, você vai ter lá um escritório de advocacia. Entendi. Então, não necessariamente o Google Ads... Viu? Eu concordo. Ele direciona pra digamos assim, a pessoa tá buscando Vai aquela depender informação. do tipo de campanha que você criar dentro do Google, com as Exatamente. palavras-chave, E aí volta para expressões. o questionamento que você fez. Isso é uma tarefa hercúlea. Tem que ter porque muito a gente está conhecimento. lidando com... Algoritmo. Pô. Não só algoritmo. Hoje a gente está falando de quantas tecnologias? A gente falou só Facebook, Instagram, Google... WhatsApp também, né? WhatsApp, Porque não- que ele também você tem os captar grupos de cliente, redistribuição. Isso. Agora o Twitter Telegram. está lançando o Stories dele, que é igual ao Instagram. Você tem o Sim. Telegram, você tem o TikTok. TikTok, a gente Eu não não entrei consegue. nessa... Pronto. Eu já tô no TikTok, TikTok, não já- entrei. Eu já tô não. no TikTok. É. Inclusive, eu vou gravar uma dancinha do Chiquinho pra colocar no meu TikTok. Eu já disse o que eu acho. Depois a gente fala disso. Vai ter um programa só pro TikTok. Mas a lógica, no final das contas, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses. Como é que a Verdade. gente vai regulamentar alguma coisa? Tipo assim, eu entendo de a modo lógica do fechado, código de né, ética, cara? a parte Sim, principiológica. Luiz, mas como você me... aquele ponto fulcral que eu digo. Você procurou. Você tá certo que é uma questão de ranqueamento, etc. Mas, repito, a pessoa foi na internet buscar aquela informação. Mas Eu acho- não Aí é uma necessariamente questão um de escritório de ranqueamento. No post advocacia. patrocinado ele apareceu. Mas não necessariamente um escritório de advocacia. Você foi procurar a árvore do vizinho. Ele foi procurar uma informação jurídica e aí o cara já se mostrou pra ele. Informação jurídica? Vem aqui, eu estou aqui. Mas por quê? Por meio, possivelmente, de uma produção de conteúdo de artigo que o advogado não. colocou dentro do Ou site. Ou não. não. Ou Ou como não. a parte paga. Ou com a parte paga. Ah, Ele pode sim. colocar lá Você assim, vai tá lá, árvore escrito- do vizinho. Quem digita a árvore do vizinho é porque tá com problema. Que ninguém digita a árvore Isso. do vizinho se não tiver uma lead. Você pode comprar, porque essa questão comercial, eu não sei. Você que pode é comprar o a palavra Google para Ads, vincular. exatamente. Você Entendi. compra as expressões. Você cria campanha. entendi. Você faz a questão dos keywords, né? Então você vê as palavras-chave que são Palavras-chave que estão interessantes. mais Ah, buscadas, Então, estão mais poxa, quentes. e você tá bota- falando de, sei lá, de... O que a gente tá conversando aqui. Você digita alienação parental, vai aparecer um escritório de direito de família. É. Você digita divórcio, vai aparecer um... E às vezes você assim nem tá vai. querendo saber se você quer um advogado. Às Às vezes vezes tá você queria só pesquisando. saber, será que não tá rolando uma alienação parental aqui da minha ex-mulher? Não, deixa eu dar uma olhadinha. O ponto é que aí a já parte- chega um advogado, oi, estou aqui, olha meu escritório, trabalhamos Amigo, com alienação estou parental. O que eu quero dizer só é que realmente é um ambiente extremamente complexo. E que advogado E não não é conhece. fácil. Cadê a galera do direito Fato. digital da OAB? Sim. A galera do direito digital da OAB tinha que estar liderando isso, pô. Sim? Cadê essa galera? Sim. Mas eles estão travando essas discussões Então? justamente para conseguir entender esse ótimo. mundo. Então O a audiência ponto- pública é uma parada democrática. Sim, gostei da OAB. Muitas comissões de Bacana. empreendedorismo Passagem. jurídico Fato. tá participando, justamente. Isso. O Massa. empreendedorismo jurídico é justamente Eles isso. estão justamente querendo escutar da advocacia o que é que eles entendem que é necessário para o futuro. Mas aí volta o que eu estava falando antes. Se as pessoas não se prontificarem a falar, não vai mudar ou vai regredir. Porque a tendência hoje é se manter o status quo. Perfeito, gente. Que discussão bacana. Carol, então, mais uma vez, quem está nos ouvindo, entra no site do OAB e participe dessa discussão, colocando a sua opinião. Eu tava vendo pelo Instagram do Supremo, a gente fez uma caixinha de perguntas pro pessoal mandar perguntas sobre o tema pra gente. E teve uma aluna que mandou, Nath Palhares. Dentro dessa Nath discussão... Palhares. Isso, dentro dessa discussão dessa audiência pública, eu acho interessante trazer essa pergunta dela, porque tem bastante a ver. Chances da ética abrir mais espaço para propaganda ao longo dos próximos anos? O que vocês acham? Sim, O resultado dessa... o debate é justamente em razão disso. Porque Será que vai o ser custo- positiva essa mudança? Sim, com certeza. Agora o Código de Ética ele vai trazer muito mais clareza acerca desses temas que estavam, então, vamos dizer assim, silentes no Código de Ética e que demandava justamente confusões jurisprudenciais por todo o Brasil. Aí você imagina um escritório que tem sede em várias capitais e um estado ele estado pode pode, postar, no outro no outro estado ele não pode Nossa, postar. exato. Olha a incoerência, confusão, né? a incoerência, a Incoerência, insegurança claro. que a gente tem. Mas agora eu fiquei com a Sabemos curiosidade. O cara lá que o Chiquinho viu o anúncio no Instagram, lá no Stories patrocinado.
qual é a punição que esse cara recebe num eventual processo do OAB? Porque eu sou utilitarista. Então eu já estou calculando se vale o risco. E eu tenho certeza que tem advogado fazendo isso. Quer saber? Se eu tomar uma puniçãozinha ali, vale, cara. Se eu tiver 30 clientes aqui desse post patrocinado, Até porque eu nem sei, assim, se os advogados, pelo menos os jovens, pensam dessa forma. Mas eu não vejo muito uma fiscalização muito ferrenha sobre isso. Assim, eu perguntei, será que a OAB acha será mesmo? Que isso, nós temos hoje duas formas de coibir isso. Nós temos hoje as Corregedorias Gerais, que é um órgão também auxiliar da OAB que visa reduzir as práticas das infrações éticas mais comuns. E nós temos os tribunais de ética, que justamente recebem demandas. Denúncias não podem ser anônimas, tem que ser denúncias realmente com identificação, para justamente tomar providências nesse sentido. Então, os tribunais de ética têm sim examinado o tema, mas o Bruno tem total razão. Qual é a punição? A sanção prevista para essa, vamos dizer assim, transgressão ética é a mais branda possível, Bruno. É denominada censura. Não faça mais isso, hein? Coisa tipo feia. isso, em que Onde já se viu? é a sanção mais branda, que não impede o exercício profissional e, sobretudo, ela sequer é dada publicidade a essa sanção, porque, já que ela não impede o exercício profissional, não é dada publicidade para essa sanção de censura. Mesmo em caso de reincidência? Aí depende. Havendo reincidência em infração disciplinar, você pode ser punido com suspensão. Aí é diferente. Ok. Mas você pode chegar a perder a carteira? Sim, Fiz 30 posts patrocinados. Que me gerou 4 processos. Condenado em todos. A reincidência pode combinar, sim. Então, né? 3 suspensões gera exclusão. Vai testando. Quando tomar uma censura, ele fala, parei. Brincadeirinha. Essa que é a minha dúvida. O Tribunal de Ética, tudo bem, ele pode fazer essa punição, mas a denúncia precisa ser feita, mas existe algum núcleo específico para fiscalizar? Uma fiscalização ativa? Aí, do ponto de vista organizacional, né, do ponto de vista estrutural da OAB, eu te confesso que eu desconheço. Por quê? Só X9. Acrescentar aqui um detalhe rapidinho, porque eu dou aula, né, há 12 anos e eu recebo essa menção toda a aula, que eu vou discutir ética profissional e publicidade. Rafael, mas tem em Belo Horizonte, na Avenida Olegário Maciel, em frente à Receita Federal, existe uma banca com um outdoor de uma advogada que se diz ex-auditora da Receita Federal, justamente na frente da Receita Federal, especialista em processos administrativos. Esse outdoor está lá 5 anos ou mais e ninguém toma providência. Você não denunciou ela, seu X9? Denuncia. Sua ponderação, Luiz. Não, justamente essa reformulação do Código de Ética, ela se pauta tanto na abertura, né, da parte de publicidade, quanto também na questão da ferramenta. Maior reprovabilidade. Isso. Eles estão... Eu esqueci agora a terminologia. Aumentando a punição? Exatamente. Eles estão estudando como eles vão aumentar. Inclusive, tem até algumas tentativas de criminalização de certas... é o direito penal como salvador do mundo, né? Exato. O Chiquinho adora. Chiquinho tá feliz lá. Querendo fazer alguns tipos de inserção, mas a lógica, no final das contas, é que a OAB tanto quer melhorar a situação quanto ela quer punir de forma mais efetiva os advogados que estão entrando. Inclusive, eles abriram até um site que eu estava até buscando aqui agora no computador para ver se eu conseguia achar, para fazer, e colocaram também um app tanto no celular, né? No celular como um todo, né? Para que facilitasse as denúncias, né, de forma anônima. Sim. O Chiquinho só fez a denúncia lá do cara que te abordou no carnaval de forma indevida. Eu não sou X9 não, Bruno. Eu não sou X9, não. Não, X9 é queimado no pneu. Bom, outra questão interessante, Rafa e Luiz, são os termos também que são utilizados lá no Código de Ética, né? Umas expressões com vagueza semântica, que você não sabe o que é, né? Agir com sobriedade. Não tem umas coisas assim lá que a gente estava comentando antes do programa? Sim. Você tem que ser discreto, tem que ser sóbrio, né? E o que, de fato, essa descrição, essa sobriedade seria? Depende se você é amigo do pessoal do Tribunal de Ética ou não. E depende a vida como ela é. Não, e depende do estado que você está na União também hoje, né? Eu acho que esse é um dos principais problemas que você tem Depende de qual estado, sim. Verdade. Sim, e tem se discutido também isso. O que seria essa questão bem discreta, essa questão de descrição pro baiano aqui, pro Luiz é uma coisa, pra gente de Minas é outra, pro paulista é outra. Eu escutar que num casamento o pessoal vai vestir de giraia, pra mim é um negócio...
Te assustou, né? Eu tenho fotos e não Não é o assustou meu. até a Ele mim. confundiu. Eu tenho fotos e não é o meu. A questão o que Esses exige... termos, quando vai se punir, Sim. eu já fui de comissão de disciplina na PF e tem várias. Ela depende da década de análise 60, subjetiva de total. cada tribunal É, de bem ética. neutra, né? Total. E entende-se, de fato, o que seria discreto. Ora, a publicidade ela não pode alcançar, de fato, uma questão eminentemente comercial. Sim. O que eu quero dizer? Você não pode fazer um anúncio no OLX. Sim. Você não pode fazer um anúncio no catálogo de profissões, etc. Aham. Tem que ser algo Mas você pode reservado você para... pode pagar uma revista para falar que o seu escritório é o mais bacana da cidade? Bruno, nós temos essa divulgação. Tem? Sério? Os maiores escritórios, né? Os cinco top maiores, five, os top cinco five. maiores. Nós temos mídia nesse sentido, né? Agora, vou fazer uma pergunta para você, Rafa. O que é mercantilização? É uma grande dúvida para todo e qualquer advogado. Eu entendo, mais uma vez... Porque o código proíbe a mercantilização da Exatamente. advocacia. Exatamente. Como se o advogado não exercesse uma atividade econômica, né? sim. No E o que a gente mercado. falou, tá todo mundo vendendo o tempo inteiro. Isso. Você tá vendendo um serviço. Você tocou num ponto de crítica. Ok, Quando vamos você decora, falar então. Quando você decora seu escritório, o escritório do Rafa é maravilhoso, viu, LP? Um dia ele vai chamar a gente tomar um café lá. Pô, já vi foto, nunca fui convidado, mas já vi foto. Pô, cara, Eu escritório, já- assim... eu já fui, é bacana. Já foi, tá vendo? Pois é, arquiteto, aí tem Nespresso, tem trufas da Copenhague, tem Lindt, tem todo chocolate, tem toda aquela O Lindt veio de atmosfera. onde? O Lindt veio de Orlando. Veio de Orlando, claro. Deve ter umas 3 malas disso. Bombeiro, tô falando. Então, cara, olha só, você chega lá, isso é uma venda. Porque quando o Rafa for dar a facada e falar os honorários, o cara vai lembrar, porra, aquele escritório também, né? Todo aquele requinte, aquele café que eu nunca tomei na vida, né? Você tem, por Isso é uma meio venda, da... cara. Sim, o mercantilismo, eu acho que ele está na transmissão de uma imagem ou transmissão de uma ideia com um fim estritamente comercial e talvez que nem seja verdadeiro. Há uma intenção da OAB justamente em punir grandes bancas que fazem questão de divulgação de vídeos institucionais com apresentação de aviões, barcos, carros importados. Uma vendendo status, né? Exatamente. Mas aí já cai pra fraude, né? Ao invés da... Da publicidade. Exatamente. Mas Porque mercado... é uma grande questão. Eu fiz um post essa semana, deu uma grande repercussão, Chico, porque é um dos motivos que eu sou contra o post patrocinado. Permite você alavancar um suposto advogado com uma divulgação, talvez, de especialista, professor, coach, empreendedor... Mas na internet é o que você quiser, coach. cara. Mas você permite uma venda de uma vamos dizer assim, Uma uma ideia. venda de uma ideia de um profissional que, na maioria das vezes, não é. Mas aí o cara Essa é a chega- questão mercantil Ah, que eu Rafa, entendo. mas isso o cara pode chegar no seu escritório, ter um monte de diploma que você imprimiu ali na gráfica, cara. Ou ele na pode sua pegar parede. e, por exemplo, fazer um copiar e colar dentro de um artigo jurídico e postar Claro. como se ele tivesse aquele. Sim. Eu acho que é muito difícil você conseguir Muito. regular isso. E, tipo assim, de forma. Eu vou fazer das palavras de outra pessoa minha, um conselheiro federal do Espírito Santo, que estava na audiência pública lá no Espírito Santo. E ele falou: bicho, mercantilizar é tudo que eu não quero que aconteça. Puta que... Sensacional. Sensacional. Ele Mercantilizar é definiu que é uma palavra que eu busco há muito tempo. Que é, o que seria mercantilização? Algo proibido. Ele falou. Não, algo que eu não quero. Exatamente. Algo que eu não quero que aconteça. Né? O ele tava usando a figura da OAB, só pra Sim. deixar claro. Ah, exato. Não é o Sim, conselheiro, sim. não. Ele próprio. Exatamente. Minha opinião, pra gente fechar aqui, né? Não sou integrante da OAB, já tive a OAB, minha OAB é 81. Né? Caramba. Minha OAB é antiga. E 81 mil aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A minha opinião é que não vai, isso é um caminho sem volta. Não adianta a OAB querer parar o que é imparável. Existem certos movimentos que eles são um rolo compressor. Sim. Tá aí vários exemplos. O Uber, para usar um exemplo que não adiantou o taxista querer impedir, fazer protesto, trancar a rua de cidade. Hoje tá aí, os táxis estão convivendo junto com o Uber, melhorou o serviço de táxi, melhorou a mobilidade urbana e etc. Então, eu acho que os advogados vão ter que repensar sua forma de vender seus serviços. Eles vão ter que... Já estão mais atentos a isso. E, bicho, é um bonde sem freio. Sim. Não vai segurar. É a minha opinião. É uma profissão milenar?
só que ela precisa aprender que a sociedade evoluiu e ela evolui a cada Perfeito. dia nos mundos de internet e que ela precisa se adequar a isso. Como a medicina, Sem como a dúvida. odontologia. Eu tô vendo também, outro dia eu vi o Conselho Regional de Odontologia, até conversando com um dentista meu, eles mandaram tirar a placa aqui do consultório porque não estava no formato específico, do tamanho Pra você que é ter ideia, permitido. a OAB de São Paulo definiu até cor que pode ser usada na placa. Ah, Pra não. você ter ideia. A paleta de cores eu Sim, defino, meu irmão. Peraí. sim. Tem Até que ser a sóbrio, tonalidade tem que O ser sóbrio. sóbrio. A tonalidade não pode ser Viu, Carol? Não vai poder ter etc. rosa choque Vai na poder- placa. isso que eu ia Nem dizer. amarelo. Nem amarelo. Bom, então é isso, pessoal. Eu acho que foi uma ótima conclusão desse episódio. Vamos para nossa dica suprema. Começando sempre por ele, Chico, o que você trouxe para nossa dica suprema de hoje? Podcasts. Podcast. Eu ouvi um que você indicou no programa passado da Fatinha. Achei muito legal o canal do YouTube ContraPoints lá. Sensacional, né? De um né? transgênero americano. Achei muito Exa- legal. exatamente. Ele toca nos pontos que Ela. ninguém toca. Ela, na verdade, verdade. Ela se identifica Ele como pode, feminino. né? Verdade, ela se identifica como feminino. Exatamente. ContraPoints. Uma transexual. Ah, tá. Exatamente. Não, uma mas eu tô transexual dizendo não. ele o podcast. É, quer o dizer. podcast, é Ele verdade. o sim, podcast. sim. É ele o canal. Exato. Eu pensei Exatamente. nisso. É sempre bom ter um advogado ao seu lado. É isso aí, Chico. Eu gostei bastante. Mas sua dica de hoje? Perfeito. 2 podcasts sobre o tema do direito penal, sob perspectivas diferentes. Primeiro, a segurança dos direitos. É um podcast feito por criminólogos da USP que discutem temas de segurança pública sob Opa. a perspectiva criminológica. Quero Muito ouvir. Bacana. Sob a perspectiva da criminologia crítica. quero ouvir. Recomendo o episódio que eles entrevistam o Juarez Serino dos Santos, um dos maiores criminalistas do Brasil. Perfeito, Legal. Chico. E- Nome de novo, repete aí pra galera. Segurança dos direitos. Segurança dos direitos. Fechou. Exatamente. E outro chamado Criminal Player. Criminal Player é um podcast de Alexandre Moraes da Rosa e Auri Lopes Júnior. Esse já Você é muito tomou legal. minha dica suprema, eu ia mencioná-la também. Dois grandes... Dois ícones do direito Exato, penal, do do processo direito processual penal. Exatamente. Fantástico esse que podcast. exatamente, que sempre discutem os temas normalmente pertinentes ao processo penal da contemporaneidade. E que eu acho muito interessante, que são discussões práticas, não é aquela discussão Exato. eminentemente teórica, É isso aí. enfadonha. Excelentes dicas, Chico. Carol, o que você trouxe pra gente hoje? Pra dica suprema de hoje, eu trouxe um filme que eu assisti recentemente. Venceu 4 Oscars, que é o Parasita. Isso é Cara, Eu debatido. filme assisti esse final de sensacional. semana. É bem Eu Sem vou spoiler assistir que eu de ainda novo. não vi. Tá, desculpa. Parasita Assista. vencedor do Oscar, né? Vencedor do Oscar. Vou Muito assistir esse bom. final de semana, já saiu no Now, eu vou assistir. Assista. Eu vou assistir de novo. Muito legal. O Parasita é a dica da Carol. Rafa, sua dica suprema. Vamos lá, tinha o Criminal Player também, né, Chico, como podcast. Eu gostei, né, do podcast após a Podosfera do Supremo e passei a escutar pelas manhãs para ter um conhecimento de informações gerais, o Café da Manhã, da Folha de São bom. Paulo. A esse é Simone legal. Demolinari indicou ele também. O Café da Manhã eu gosto muito, escuto todos Ele é os legal. dias, muito Todos os legal. dias eu São escuto breves, são pontuais, eu gosto muito. O do Zero ao Topo, do Zero ao Infomoney. topo. Escutei só 7 episódios semana passada que eu fui de carro pro Caramba. Rio. Sim. Estrada, a gente já foi pro Rio junto de Sim, carro. A gente já, escutou já. quantos podcasts no caminho, né, Chico? Muitos. Mas eu lembro de um rock pesado no meio do caminho também. Tem, o Chico Teve. colocou um rock lá que ele não foi muito Eu legal. lembro disso. Só ele não gostou do meu Então, heavy do Zero metal ao europeu. Topo do Infomoney, eu gostei muito da história da Multilaser, muito. Multilaser. Um dos mais que eu não ouvi ele ainda, não ouvi. mais gostei. O Criminal Player. E tem uma dica também de livro, que eu vou fazer, né, aqui, Jabá. que seria o meu jabá. A indicação de quem está se preparando para o exame de ordem, o nosso VAD OAB, Opa. da equipe de professoras aqui do Supremo, que está na sua 3ª edição. Acabou de ser sucesso de lançado vendas da Editora pela Foco. Editora Foco. Então, quem quiser, está disponível no mercado. Só entrar no aí. site da Editora Foco, você compra direto lá. Não é isso, Rafa? Exatamente, Tem isso cupom aí. promocional? Quer anunciar Tem seu cupom? cupom. Salvo engano, tinha mudado, Ih, mas meu é Deus Rafa do céu. Moura 30. Rafa Moura Ouvi dizer, 30. ouvi dizer que o capítulo de Direito Penal é muito bom. Eu tenho certeza que sim, Escrito por porque é um grande Francisco amigo Menezes. meu que escreveu. LP. Fala, meu amigo. Você trouxe alguma dica suprema pra gente? Trouxe também 2 podcasts. Um chama Finding Mastery. Finding Mastery. Que basicamente é um podcast em inglês, né? Aham. É um término que escuto muita coisa em inglês. E ele traz diversas figuras. Então, por exemplo, o dessa semana é os caras, os surfistas que andam em ondas gigantescas, e Sim. eles falam como eles atingiram aquele nível de expertise dentro das atividades Eu que tive eles em praticam. Nazaré, agora no final do ano passado. Fantástico, né, cara? No dia que tava tendo o Monsuel dos maiores do ano passado.
Passei uma manhã inteira lá, uma experiência fantástica, cara. Caramba. Com as ondas gigantes, o barulho, o canhão de Nazaré é realmente fantástico. Lá em Portugal, pra quem não conhece, Nazaré é Portugal. É fantástico o lugar, bicho. Inclusive tem um Você restaurante esteve lá, ali né? do lado que é, nossa senhora, é delicioso, cara. Mas o outro é o Se tiver em Masters Orlando, of eu vou. Scale. Qual é? Masters of Scale, que é de Reid Hoffman, que é um dos fundadores do LinkedIn. Aham. E basicamente ele conta histórias de empresa que precisaram escalar. Isso é um problema que o Jus Brasil tem, né? Então Aham. a gente está sempre escutando, que é como você consegue. E brota ideia, né, cara? Brota Escutar, ideia, pra quem é com empreendedor, certeza, cara. como a gente, É. como o Rafa, é empreendedor também no seu escritório, é fundamental ouvir, porque dá uns insights, dá umas ideias, gera os debates, né? Aqui no Supremo a gente escuta demais também. São Uma esses? delícia. São esses. Bom, e a minha dica suprema de uma nova série do Netflix que eu vi nesse final de semana, até divulguei no meu Instagram, no @ZampierreBruno, que é The Pharmacist. Já que anotei pra assistir. é sensacional. Dando um spoiler rápido, é um farmacêutico que resolve enfrentar vícios de opiáceos nos Estados Unidos. É uma história real e mostra a força dos laboratórios na questão da política de drogas. É imperdível a obstinação do personagem principal em buscar uma mudança no status quo, né, da indústria farmacêutica americana. Vale muito a pena. Foi até a Fatinha, que teve com a gente no episódio passado, no episódio 2 episódios atrás, Sim. que nos indicou, que me indicou, e eu assisti inteiro no final de semana. São 4 episódios só. Então é aquela série rápida, 4 horas de série, cada episódio com 1 hora. Você mata fácil aí no final de semana, 2 horas no sábado, 2 horas no domingo. Assistam, vocês vão gostar muito. É Legal. muito questionador pra gente que fala de política de drogas, pra quem Sim. dá aula de lei de drogas como vocês, é muito legal. Bom, temos um episódio. Meu amigo Rafa Moura, muito obrigado pela sua presença. Gostou de participar do programa? Muito, foi bem divertido, um tema extremamente relevante, então espero que receba mais convites. Né? Quem sabe o tema aí, Você foi aprendi bem. com a Simone, Não, a gente se autoconvida. Autoconvida. Aprendi com a Simone. E posso acrescentar então mais Claro. um podcast? O podcast da primeira e da terceira temporada, que com ela, sinceramente, tenho grandes amigos que já fizeram também, sem ciúme, mas realmente da procrastinação, aquilo Você está indicando o episódio da própria Simone. Exatamente. Sensacional. Aquele Bom. episódio é fantástico, não só para a pessoa do direito, atinge qualquer público. Aquele podcast é sim. fantástico nesse aspecto. Eu Não concordo. há um público jurídico. Ele é um Qualquer sucesso pessoa. e ela vai voltar. Aquele Entendeu? episódio foi um sucesso absoluto. Luiz Paulo Pinho, famoso LP, obrigado, cara, pela presença e por compartilhar essa história maravilhosa dessa empresa chamada Jus Brasil com os ouvintes do Supremo Cast. Gostou da experiência? Foi um prazer. Vai voltar? Passou meu nervosismo já, né? eu não gosto de falar em público. Eu falei que era um mas, bate-papo, poxa. foi uma delícia, foi muito legal, fica à disposição e foi... Obrigado por trocar ótimo. esse conhecimento com a gente. Chico, Carol, Chico. Muito obrigado por proporcionar essa experiência com meu ex-colega de balada. Uma coisa mais sóbria, como as propagandas dos advogados, a gente Sim, pode fazer a gente depois. pode. Uma Conversar. coisa mais sóbria na balada. Eu já cansei de chamar ele pra jantar quando a Carol tá aqui, mas ele não me dá atenção. Carol é Não, esposa mas do vamos, Chico. não, mas sério, vamos marcar de verdade. De verdade. Fica Tô só no guardando. vão marcar? Fica só no Não, vão marcar? mas vamos de verdade. Carol, gostou Muito do episódio? Demais, muito contente com o conteúdo do nosso episódio. Divulgue aí para os jovens advogados. Carol tá bombando de seguidora. Sigam aí, @Carol Supremo. Seu Instagram, @Prof. Rafael Moura. Prof. Rafael Moura. Quer divulgar? @LPepinho. LP Pinho. E sigam lá também, né? O Jus Brasil. Isso. Bom, gente, temos o episódio. Obrigado pela presença de vocês. Eu gostei muito desse bate-papo. Eu tenho certeza que ele foi muito útil, mais uma vez, para os ouvintes do Supremo Cast. Escrevam pra gente, supremocast@supremotv.com.br. E se você gostou desse episódio, a gente já tem aquele trato que já é tradição aqui no Supremo Cast, que é dar um print na tela do seu tocador de podcast, faz um stories, marque os seus amigos, divulgue no grupo da família, no grupo da faculdade. Vamos espalhar conhecimento e vamos espalhar essa cultura de aprendizado através de podcasts. Até o próximo programa, gente. Tchau! Falou? Obrigado, valeu.